Galera, o que eu considero de maior importância aqui é a questão do éter. Vocês vão ver. Senta que lá vem a história. Ó, os primeiros planos, são que ele fala da matéria. Ele fala do primeiro plano da matéria, que são três aqui, que ele fala de sempre tem 7 divisões, né? Então você pega um plano físico, 7 divisões. Aí, dentro dessas 7 divisões, tem 7 subdivisões. É lógico que a gente não vai expandir tanto nisso aqui, mas presta atenção, ó. A matéria, então no primeiro, né? No estado sólido, líquido e gasoso. Então são fenômenos da matéria radiante, né? Formas mais elevadas. Ah, desculpa. Eu estava lendo outro lá na frente. Né? Então você tem a matéria no estado sólido, líquido e gasoso, aquilo que a gente conhece de ordinário, né? Então você tem o gelo, você tem o gás, né? Você tem o rio, né? As águas do rio. Então você tem a matéria nesses estados diferenciados ali que pra gente são o que a gente costuma ver. Então você está no primeiro plano da matéria. No segundo plano da matéria, você tem fenômenos da matéria radiante, formas mais elevadas e sutis da matéria. No terceiro, você tem formas mais sutil e tênue. Ele não fala quais são, tá? Ele fala que o ser humano ainda não descobriu, mas eu acredito que já, só que a gente não sabe. Pode ser que tenha gente aí que tenha se debruçado sobre isso, que estude, né, o campo de atuação seja dentro, e aí possa falar, possa elucidar. Vou super agradecer se fizer isso, mas a gente não foi a fundo pesquisar da onde isso ia para frente. Isso foi no começo do século passado também, muita coisa mudou, mas tem muito conhecimento que ele fica distrito a tecnologias, que é o problema, porque não vem para essa parte esotérica, para essa parte do ensinamento que a gente teria que ter nas escolas comuns, né? Então vai para uma... Tudo foi muito subdividido, mais que essas subdivisões aqui, né? Infelizmente. Então você pega nas áreas, quando as pessoas vão fazer faculdade, e aí ela estuda aquilo e acaba não parando para pensar numa aplicação prática sobre de outra forma que não apenas para tecnologia, né? Mas vamos seguir em frente aqui, ó. No quarto plano aqui, que é o que eu falei que é bem interessante, corresponde ao que a ciência chama de éter, substância de extrema tenuidade e elasticidade, que está presente em cada espaço do universo e age como meio de transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor e a eletricidade. Serve como conector entre a matéria densa e a energia, está presente em ambas. Galera, o que isso significa? O éter foi retirado, né, como um dos estados do plano físico, né, da matéria. Ele foi totalmente desconsiderado. Então, antes, de forma anterior no tempo, né, antes do começo do século, eu não sei se foi quando eles tiraram exatamente, mas no século passado isso aconteceu. E ou retrasado, né? Não sei, precisava dar uma olhada no dado histórico. O fato é que a gente não aprende mais isso, é como se isso não existisse, não tem comprovação, mas a grande realidade é que quando a gente pega a internet, por exemplo, transmissão de ondas, né? A internet que antes estava Ethernet ali. Então, o que isso significa, né? Quer dizer que a gente está transmitindo a informação de uma forma que a gente não deveria? Daí a gente para e pensa em Nikola Tesla, daí a gente para e pensa no conhecimento e utilização de todas as formas de energia, como a gente está chegando lá longe, mas isso não é para ser de conhecimento do grande público. A gente vai tirando um pouquinho de informação daqui, um pouquinho de informação dali, até que a gente não consiga entender como as coisas funcionam de fato. Então a gente tem que prestar atenção, não achar que a gente tem um plano de evolução que algo que vai e depois você chega no ápice e desconsidera tudo que está lá atrás, porque a gente teve várias humanidades. Ele até fala isso no livro, que a gente seria a quinta raça e várias outras. Então, as 4 anteriores já se desenvolveram muito. Você tem desenvolvimentos coletivos, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente tem desenvolvimentos coletivos e você tem também individuais. Mas a gente já teve conhecimento, ficou guardado e depois ele vai vindo à tona por aqueles que conseguiram deixar armazenado em algum lugar, né? Vamos continuar aqui então, galera. O éter era isso que eu queria dizer e fazer uma observação para vocês. Só lembrando de Nikola Tesla e o que a gente pode fazer de maravilha, já está fazendo, mas para o grande público a gente está ocultando ainda, né? E eu também sou uma daqui não sabe. Vai ver nos livros, assim, não que eu saiba, que estude isso a fundo, né? Bom, dentro da subdivisão, podemos sublinhar os 7 reinos etéreos. E isso também fica bem legal, né? Aqui, ó, plano de energia. Então, você tem calor, luz, magnetismo, eletricidade e atração.
dentre outras ainda não nomeadas. Cada um desses é um subplano. Então, gente, olha que interessante. Tudo vai se subdividindo, né? Então, olha que legal esses reinos etéreos, quando falam. Voltando, apagando o que estava lá atrás. Galera, o que eu considero de maior importância aqui é a questão do éter. Vocês vão ver. Senta que lá vem a história. Ó, os primeiros planos são que ele fala da matéria. Ele fala do primeiro plano da matéria, que são 3 aqui, porque ele fala de sempre tem 7 divisões, né? Então você pega um plano físico, 7 divisões. Aí, dentro dessas 7 divisões, tem 7 subdivisões. É lógico que a gente não vai expandir tanto nisso aqui, mas presta atenção, ó. A matéria, então no primeiro, né? No estado sólido, líquido e gasoso. Então, são fenômenos da matéria radiante, né? Formas mais elevadas. Ah, desculpa. Eu estava lendo outro lá na frente. Né? Então, você tem a matéria no estado sólido, líquido e gasoso, aquilo que a gente conhece de ordinário, né? Então, você tem o gelo, você tem o gás, né? Você tem o rio, né? As águas do rio. Então, você tem a matéria nesses estados diferenciados ali, que pra gente são o que a gente costuma ver. Então, você está no primeiro plano da matéria. No segundo plano da matéria, você tem fenômenos da matéria radiante, formas mais elevadas e sutis da matéria. No terceiro, você tem formas mais sutil e tênue. Ele não fala quais são, tá? Ele fala que o ser humano ainda não descobriu, mas eu acredito que já, só que a gente não sabe. Pode ser que tenha gente aí que tenha se debruçado sobre isso, que estude, né, o campo de atuação seja dentro, e aí possa falar, possa elucidar. Vou super agradecer se fizer isso, mas a gente não foi a fundo pesquisar da onde isso ia para frente. Isso foi no começo do século passado também, muita coisa mudou, mas tem muito conhecimento que ele fica distrito a tecnologias, que é o problema, porque não vem para essa parte esotérica, para essa parte do ensinamento que a gente teria que ter nas escolas comuns, né? Então vai para uma... Tudo foi muito subdividido, mais que essas subdivisões aqui, né? Infelizmente. Então você pega nas áreas, quando as pessoas não fazem faculdade, e aí ela estuda aquilo e acaba não parando para pensar numa aplicação prática sobre de outra forma que não apenas para tecnologia, né? Mas vamos seguir em frente aqui, ó. No quarto plano aqui, que é o que eu falei que é bem interessante, corresponde ao que a ciência chama de éter, substância de extrema tenuidade e elasticidade, que está presente em cada espaço do universo e age como meio de transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor e a eletricidade. Serve como conector entre a matéria densa e a energia, está presente em ambas. Galera, o que isso significa? O éter foi retirado, né, como um dos estados do plano físico, né, da matéria. Ele foi totalmente desconsiderado. Então, antes, de forma anterior no tempo, né, antes do começo do século, eu não sei se foi quando eles tiraram exatamente, mas no século passado isso aconteceu. Ou retrasado, né? Não sei, precisava dar uma olhada no dado histórico. O fato é que a gente não aprende mais isso, é como se isso não existisse, não tem comprovação, mas a grande realidade é que quando a gente pega a internet, por exemplo, transmissão de ondas, né? A internet que antes estava Ethernet ali. Então, o que isso significa, né? Quer dizer que a gente está transmitindo a informação de uma forma que a gente não deveria? Daí a gente para e pensa em Nikola Tesla, daí a gente para e pensa no conhecimento e utilização de todas as formas de energia, como a gente está chegando lá longe, mas isso não é para ser de conhecimento do grande público. A gente vai tirando um pouquinho de informação daqui, um pouquinho de informação dali, até que a gente não consiga entender como as coisas funcionam de fato. Então a gente tem que prestar atenção, não achar que a gente tem um plano de evolução que algo que vai e depois você chega no ápice e desconsidera tudo que está lá atrás, porque a gente teve várias humanidades. Ele até fala isso no livro, que a gente seria a quinta raça e várias outras. Então, as 4 anteriores já se desenvolveram muito. Você tem desenvolvimentos coletivos, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente tem desenvolvimentos coletivos e você tem também individuais. Mas a gente já teve conhecimento, ficou guardado e depois ele vai vindo à tona por aqueles que conseguiram deixar armazenado em algum lugar, né? Vamos continuar aqui então, galera.
O éter era isso que eu queria dizer e fazer uma observação para vocês. Só lembrando de Nikola Tesla e o que a gente pode fazer de maravilha já está fazendo, mas para o grande público a gente está ocultando ainda, né? E eu também sou uma daqui não sabe. Vai ver nos livros, assim, não que eu saiba, que estude isso a fundo, né? Bom, dentro da subdivisão, podemos sublinhar os 7 reinos etéreos. E isso também fica bem legal, né? Aqui, ó, plano de energia. Então, você tem calor, luz, magnetismo, eletricidade e atração, dentre outras ainda não nomeadas. Cada um desses é um subplano. Então, gente, olha que interessante. Tudo vai se subdividindo, né? Então, ele fala que dentro da subdivisão, né, podemos sublinhar os 7 reinos etéreos. Ele não vai explicar aqui, mas nós temos cada subplano, lembra que tem 7 subdivisões de novo. Depois ele vai aqui para os 3 planos da energia. Então, tudo que é manifestação do plano físico, né? Quando a gente fala 3 da matéria, 1 do éter e 3 da energia. Bom, da energia, então, ele fala assim, o primeiro plano de energia, você tem calor, luz, magnetismo, eletricidade e atração. E dentre outras formas de energia que ainda não são nomeadas. Tudo isso são subplanos, tá? Cada um é um subplano dentro desse. No outro plano de energia aqui, ele fala dos 7 subplanos de formas mais elevadas de energia. São as forças mais sutis da natureza. São chamadas a se manifestar em certas formas de fenômenos mentais, graças aos quais esses fenômenos se tornam possíveis. A gente não conhece ainda esses nomes. Se conhecer, conhecem alguns e não a maioria de nós. E a gente não sabe do nome que daria, né? Mas quando ele fala que certos fenômenos mentais funcionam graças a esses tipos de energia que estão aqui nesse plano. E aí você tem um último plano de energia, que ele fala que são subplanos altamente organizados, que só está disponível aos seres espirituais. Os seres que empregam esse tipo de energia são considerados deuses por nós. Então imagina um nível de evolução tal que certos seres, como a gente era, imagina que a gente está evoluindo, a gente ainda está muito medíocre, né? A gente vai chegar numa hora que a gente vai conseguir usar, ter conhecimento, habilidade, possibilidade de utilizar muito mais e fazer transformações nesse mundo que a gente percebe. Então, a gente vai usar então essas energias que são organizadas e que a gente vai conseguir ter diversos efeitos, que você fala, como assim? Como que eu posso ter isso, né? Então, a gente estava até falando no vídeo passado de Milarepa como um dos exemplos, ou os santos que conseguiam fenômenos como bilocação, né? Dentre outras coisas. Por quê? Porque eles sabiam manifestar e eles não estavam fazendo o impossível. Para a gente parece impossível, né? Mas eram possibilidades que um conhecimento mais avançado, junto com uma vibração mais elevada, os capacitava para isso, né? Aí agora a gente vai para o plano mental. Lembra que tinha o plano material, o plano físico, né? Aí depois o plano mental, depois o plano espiritual. Aí no plano mental, ele fala do plano da mente mineral, plano da mente elemental, plano da mente vegetal. E ele faz várias subdivisões, só que eu iria deixar vocês aborridos, como se fala em espanhol, se eu ficasse falando aqui de cada um deles, né? O que ele quer, o que ele vai dizer aqui, que ele vai explicar, é que imagina no plano mineral, a gente acha que as pedras, elas não têm nada de vida, são pedras, são coisas inertes, a gente sabe que é um objeto inanimado, né? Mas ele, na realidade, ele tem um ânimo, só que diz que ele tem mente, alma e espírito. Você fala, como assim? Tá viajando. Todas as coisas têm. E parece um absurdo que a gente diga isso. Mas diz que o homem moderno está começando a compreender essa verdade, né? E ele os hermetistas já sabiam disso. Não é lógico que a pedra ela não vai ter um pensamento tão elaborado como a gente tem. Mas como ele fala, por exemplo, até os átomos, né? Aqui a gente não está falando dos átomos em si, porque os átomos são manifestações e eles estariam no plano físico, né? Aqui a gente está falando do plano mental. Mas ele está dando um exemplo para dizer que mesmo os átomos, as moléculas, elas têm os quereres, elas têm amor e ódio, repulsão, atração,
os desejos, é uma coisa muito louca. Então, que tudo isso, eles comparam até mesmo a gente, quando tem as nossas reações. Não seriam só reações, né? Se fosse reação atinente à vida, mas escolhas mais simbólicas, não simbólicas com o nível de abstração que a gente tem, é claro, mas eles têm sim, então, formas mentais, né? Aí para ficar mais fácil de compreensão, eu não vou abarcar tudo, mas pensa no Rupert Sheldrake, que ele fala, né, sobre os campos morfogenéticos. Então, que tudo teria uma mente, uma organização, forma de vida, e faz com que aquilo que a gente nem percebe, né? Quando você pega os cristais, as pedras, parece que está dormindo, morto, você não vê nada acontecer quando você está olhando a olho nu. Mas se você pega o microscópio, você vê que você tem energias ali que, né, não é denso como a gente pensa, a coisa está acontecendo no nível muito mais lento, mas a substância de todas as coisas, né? O que é o fundamental de todas as coisas? A alma que anima cada uma dessas coisas. Você não tem uma organização, por exemplo. A gente, então, imagina a gente, vamos tentar dar um exemplo que talvez possa fazer mais sentido. Imagina que a gente tem um corpo e esse corpo é uma casa de milhares de formas de vida diferentes. Eu sou um saco de bactérias andando, né? A gente tem as bactérias, não sou só eu não, você também, todo mundo. Então a gente tem várias formas de vida coexistindo. Cada átomo, né, que vai formar moléculas, e aí as moléculas, elas vão formar os órgãos vão formar os sistemas, então você tem o sistema circulatório, digestivo e tudo mais. O que acontece? É como se cada átomo é uma presença de Deus inteligente que sabe o que tem que fazer, né? Então, cada molécula, cada célula, meu Deus, eu posso conversar com as minhas células, posso passar essa energia grande e agradecer porque elas fazem o trabalho dela, né? Então, elas todas trabalham por uma unidade central, que sou eu com consciência, fazendo bem ou mal para elas, né? Então a minha mente, mas elas têm a própria mente delas. Eu tenho uma mente, eu acho que eu sou todas essas coisas, eu estou dirigindo a casa, estou dirigindo esse corpo, né? Mas cada uma tem a sua forma de vida. Qual a diferença? Você pegar uma pedra, a pedra também tem várias formas de vida, que são vários átomos, tem as moléculas, né? Mas o que acontece? Ali você não tem uma organização inteligente que se manifesta no mundo. Continua tendo uma organização inteligente, mas o nível de inteligência é muito mais baixo, que a gente não consegue equiparar do ser humano, por exemplo, ou do reino animal em si, né? Mas existe, ela não vai fazer com que aquela pedra se mova, ela vai ser muito mais inerte e sofrer as consequências do meio que ela tá, né? De decaimento do tempo, daquilo vai começar a se esfacelar, a pedra depois de não sei quantos milhões, milhares de anos e coisa e tal, e assim vai, né? É porque ela vai sofrer a interferência do calor, né? Enfim, das tempestades do vento que vai fazer ela rolar, vai acontecer um monte de coisa assim. Então, totalmente diferente do decaimento da nossa forma de vida, né? Dessa coisa orgânica, do que é do orgânico para o inorgânico. Mas tudo então tem sim um plano mental, né? E os vegetais também. Os vegetais, se você vai tratar deles, você só põe água, eles têm, né? Coitados, eles vão resistindo por um tempo, as plantas. Mas você começa a conversar com elas, além de pôr adubo, você vai lá, conversa, demonstra o carinho, você está emitindo uma vibração para ela, ela sente. E hoje não é tão novidade que é quando fala sobre a mente das plantas, né? Então não é uma mente tal qual a gente tem, é diferente a forma de manifestação de vida, óbvio, mas elas também têm vida, elas têm alma, elas têm espírito. Se é individual, eu já não sei, eu acho que pode ser uma coisa coletiva, né? Mas elas têm. E a gente sabe sim que elas têm aquela coisa da atração, da repulsão, alguém que cortou, que puxou a flor, que arrancou, que fez alguma coisa, elas avisam as outras do perigo pela emissão de um som diferente. Então eu falo, gente, que coisa linda, né? Como o princípio da vida está imanente em todos os reinos, que é o princípio da correspondência. E aí quando você fala o plano da mente elemental, que eu acho que esse plano eu acho tudo de bom, né? É lógico, depois você tem o animal e você tem o hominal. Mas é que eu acho muito curioso, né? Que são os elementais da natureza. Então você tem aqueles que é do fogo, do ar, né? Você tem da água.
Então, olha que coisa mais linda, né? E você tem diversos graus também de inteligência entre eles. E quando você pensa, por exemplo, tem uns que eles são semi-hominais, que eles estão próximos, a inteligência deles é próxima da do ser humano. Então, você tem formas de vida que são invisíveis aos olhos humanos, que a gente não admite pela ciência, mas que as pessoas mais sensíveis conhecem e os ocultistas também, né? Aí, o que mais aqui? No Mente Animal, que é, mesmo, que é bem desenvolvido, ele só está abaixo, né, do plano da mente elemental do mais alto grau, porque ele traz aqui 3 subdivisões de elemental. Elemental ainda com uma consciência muito baixinha, mediana e uma consciência alta, que ela transcende a mente dos animais, né? E animal, lógico, não precisa fazer grandes digressões aqui para dizer que a gente vive convivendo com eles, né? E aí você sabe que tem bichos que são mais inteligentes que outros, né? Tem aqueles que... Mas todos demonstram o princípio do amor, né? Quando a gente trata com carinho, até aquele mais selvagem, é bom que a gente não fique abusando da sorte. Aí quando você pega de filhotinho, tudo, como que é o comportamento deles com a gente, né? Eles reconhecem o princípio do amor, a correspondência que está presente em todos eles. Como eles reconhecem isso, né? Então não tem um ser na natureza que se você trate com amor é difícil, né? Daí você vai falar, tem o escorpião, Carla, você é um inseto. Então é difícil, né? Vamos pensar em mamífero, vai. Mas réptil também tem, mas o mamífero é mais fácil pra gente demonstrar esse amor aqui. Bom, e o plano da mente hominal, né, dos seres humanos. E aí entra uma coisa legal também quando ele fala da mente hominal do ser humano, porque ele fala que na média os seres humanos eles estão ainda no nível baixo, né, de compreensão, de desenvolvimento, que a gente é a quinta raça, que outras já evoluíram muito. Normalmente a gente vai evoluindo como massa, mas sempre tem um ou outro que se destaca e podem fazer aquele caminho de evolução mais rápido, apartado da manada, né? E a gente está nesse caminho. Então tem vários seres que já evoluíram muito e estão em outros planos espirituais, né? E que quando a gente observa, se observasse essas pessoas, esses seres que se desenvolveram de seres humanos, a gente vai ficar muito feliz de ver que eles conseguiram atingir o cume, né? O cume pra gente, né? Ai, como são como deuses pra gente. Mas que ainda tem Nossa, a coisa vai lá longe, que a gente não tem nem ideia, né? Até chegar a ser reabsorvido pelo todo. E não como destruição. Veja bem, como eu falei no vídeo anterior, ninguém é destruído porque chegou num grau tal, mas chega ali num grau que participa muito mais, né? E que tem a compreensão do todo. O que não nos é dado, né? Por mais que a gente tente fazer nesse exato momento. Que mais teria aqui para trazer para vocês? Eu dei uma... aqui, que é interessante, bem legal também para falar, que aqui, ó, dos poderes espirituais. Aqui eu estava falando sobre o mental. Depois eu falei do homem, né, do ser humano. E quando a gente pensa no plano espiritual, o plano espiritual... Então, o que é o plano da correspondência? Tudo que tem, né, o que tem em cima tem embaixo, o que tem embaixo é como o que tem em cima. Então, imagina que no plano espiritual, ele é habitado por seres que já estão numa escala muito evoluída. Você fala assim, mas então existe muita confusão quando a gente faz essas denominações. Alguém que se despiu do corpo físico, que morreu, que foi para outro plano, ele está no plano espiritual e só por isso ele ficou muito evoluído? Não é essa classificação. De novo, não é essa forma, essa conotação da palavra de plano espiritual. Aqui, a gente poderia pensar muito mais em quarta dimensão, quem desencarnaria para a quarta dimensão em condições normais de temperatura e pressão, até que voltassem a nascer em outros corpos, em outros mundos ou na Terra, né? Mas que estariam, então, naquele mesmo grau, né? Em vibrações um pouco diferentes. O que a gente para e pensa aqui em questão de seres vivendo no plano espiritual, porque já atingiram uma evolução tal que eles já não estão tão densos como estariam densos os seres que estão com o invólucro, né, o corpo físico ou um corpo semimaterial do plano astral, por exemplo. Então eles estão muito superiores, eles vivem em planos superiores porque eles já têm uma compreensão, uma evolução tamanha que os permite de estar nesses planos mais elevados. E aí a gente não pode nem compreender direito. O que a gente sabe é que nos planos inferiores, por exemplo, tem os anjos, os arcanjos,
Vai falar, ah, vá, que eles estão no plano inferior, então onde a gente está? Talvez no inferno. Que horror, né? Uma boa notícia ou uma má notícia? Quem tá onde, né? Mas assim, a verdade é que, imagina você parar para pensar que ainda é plano inferior os arcanjos, os anjos, que legal, né? Então a gente tem, você pode olhar para o copo meio vazio ou meio cheio, né? Então se a gente está num plano, a gente está vivendo no plano da matéria, onde isso aqui vai perecer, perecível a matéria, aonde a gente vive para aprender a controlar os desejos, aonde por mais que você faça alguma coisa, nunca satisfaz, só aumenta. Me parece muito com a definição de inferno, pode parecer uma coisa horrível, né? Você fala assim, nossa, mas Carla, eu não vou mais assistir seu canal porque você é muito pessimista. Não, gente, não. Vamos parar com essa peste que a gente tem da Igreja Católica, vamos dar risada, vamos brincar. A condição nossa é essa, mas agora vamos olhar para o copo meio cheio. A gente está vendo o copo meio vazio. Qual que seria o copo meio cheio? Galera, vamos acelerar o passo, que a gente tem lugares lindos para ir. Quanto mais a gente caminha, mais os horizontes se abrem. Vamos festejar e comemorar cada passo que a gente dá, as coisas que a gente não domina ainda, a gente aprende todo dia. Levanta, acorda, quer dizer, o contrário, né? Acorda, levanta, recomeça, caiu, recomeçou, todo dia a gente recomeça. Olha para o sol lindo que tem lá fora, hoje está chovendo, mas quando não estiver chovendo, você olha para o sol, olha para o dia, olha para o bicho que você tem do seu lado, dá risada. A política tá ruim, tá tudo ruim, tá uma desgraça, mas olha as coisas boas, cada um tá aprendendo, então vamos tentar ficar no não julgamento. A gente julga naquilo que a gente pode fazer, vê o que a gente não gosta, mas não fica preso àquilo que a gente não gosta, para não ficar sofrendo. Então a gente tenta pegar o melhor de todas as coisas, espalhar o melhor que a gente puder dentro do que a gente pode fazer, e tá tudo bem, a gente tá no grau que a gente vai evoluir, vai chegar lá, né? Então vamos seguir em frente, que a gente vai indo. Então esse é o copo meio cheio que eu aconselho vocês a pegarem, né? e seguir. Bom, então tá bom. Aí ele vai falar o seguinte, ele fala, ó, tem também os adeptos e os mestres também estão no plano espiritual. E ele fala que se a gente fosse olhar para esse povo, como eu falei, poderia parecer super-homem, naqueles que estão bem mais desenvolvidos, né? E aí o que mais que é interessante aqui? Quando ele fala, quer ver, deixa eu ver, que os poderes espirituais, eles tanto podem ser empregados para o bem quanto para o mal, de acordo com o princípio da polaridade. Então tudo tem, gente. Então assim, ó, você fala assim, só porque tá no plano espiritual é bonzinho, todos os arcanjos são bons. Então aí a gente tem que lembrar de uma coisa que todas as religiões sabem, dos anjos caídos, né? Eles existem sim. Então, o plano espiritual ele é tão real quanto o plano material. É só uma questão de vibração, né? Então, não ache que porque você não está vendo não existe. Você não vê eletricidade, mas você acende a luz quando você põe a mão no interruptor, né? É a física quântica. Você não entende muito bem como funciona, mas tem as mensurações e que a gente vê que está documentado e a gente sabe que os nossos aparelhos diversos estão funcionando por causa da física quântica, né? Toda essa tecnologia que a gente tem, que vai indo de forma exponencial. Então, o que acontece? O que eu te peço para perceber, parar e prestar atenção? Cuidado, porque tem seres muito inteligentes, muito mais inteligentes que a gente, que está no plano espiritual, que são os anjos caídos, e estão influenciando a gente de uma forma bastante negativa, porque ainda estão presos no egoísmo. Tem aqueles que se libertaram e estão tentando evoluir. Mas o grande problema é que nada fica sem um pagamento, porque quando você abusa pelo egoísmo daquele poder espiritual, são superpoderes, né? Então esses seres depois eles têm que voltar atrás. Não é que eles têm que porque eles querem, eles vão ser obrigados, eles vão estar em condições muito ruins e eles vão ter que recuperar o tempo perdido, sabendo que eles já fizeram prodígios, mas vão ser desprovidos disso pelas ações ruins que eles praticaram. Então eles vão ter um caminho penoso todo pela frente. Mas como Deus é misericordioso, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então dá sempre essa chance para que eles possam, mas em condições horrorosas, né? Então não cabe a mim ficar tendo pena, né? Desse povo. Vai que a gente alguns deles, né? Já pensou que a gente usou um monte de coisa? Não se sabe. Mas vamos seguir em frente aqui. Que mais? Então ele fala, né? Daí vem o fato conhecido de muitas religiões de Satã, Lúcifer, anjos caídos, por aí afora. Essas almas brigavam entre si pelo poder espiritual e se desvirtuaram. Elas têm que voltar tanto quanto avançar. Imagina que você tem que refazer todo o caminho lá de trás, refazer os seus passos, pagando um alto preço pelo desequilíbrio que provocaram, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Eu já somando aqui, eu já falei um bocadinho, não sei se vai dar pra fazer em um ou dois, mas é isso. Agora a gente tentou abarcar de forma total, foi nesses vídeos aqui, que eu espero que consiga fazer um ou dois, mas a gente já falou tudo do princípio da correspondência. Se teve alguma coisa que eu não tenha conseguido passar direito, fala aí, né, comenta, e aí eu explico melhor, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúde, seu Deus interior.